Então quando chega para cá, o modo de ocupar em linha é o modo mais fácil, porque se acaba descobrindo que os agricultores não sabiam usar um nível de borracha, não sabiam plantar em nível. Então tinha uma dificuldade enorme para isso, enorme. Então, e aí foi internalizando um modelo de agricultura que foi produtiva, que é produtiva, mas que ambientalmente ela vai ser modificada. Você entende? E nos povos mais antigos, você pega o Douro, tem lá 300, 400 anos na nossa frente em termos de agricultura. Né? Você pega o Vietnã, por exemplo, né? Que se planta tudo em patamares e aos poucos esses patamares eles são construídos, não é com máquina de esteira, vai construindo ao longo do tempo. Então, marca a linha. Assim, não, todo o trabalho do Machu Picchu foi feito com um nível de borracha. Agora, o nosso, que aqui, em vez dele plantou borra abaixo. É porque. Essa é a única pergunta que eu ia fazer hoje. Do sol, não? Não, é porque isso aqui recebeu esse legado do pai. Então, plantou em nível, aos poucos vai mudando. Né? Então vamos fazer uma foto aqui. Você plantou em nível. Afonso, acho que eu vou mostrar aqui para o trabalho com soja, goiaba. Não, você vai falando. Olha, aqui é um trabalho, na verdade, até de pesquisa, é um trabalho de consórcio entre príncipe e goiaba, tá? Já tinha a goiaba, aí então nós fizemos esse consórcio. Outra coisa que eu acho que é interessante colocar para vocês, aí para mim, tempo atrás, para mim, se tivesse essa graminha seda no sítio, nossa, que terror, né? Que problema sério. Mas então hoje a gente convive a Mônica, que foi secretária da Agricultura do Estado de São Paulo, Mônica Bergamasso, ela também é engenheira agrônoma, e ela veio aqui, ela viu esse tipo de modelo aqui, tudo em linha desse jeito. E por que eu faço assim, né? Por causa que a hora que você vai pulverizar com o trator, a turbina, a hora de lado é meio complicado. Só que com esse modelo que a gente foi criando de não marcar pipa, então por muito tempo, na uva aí também foi roçado, não se usa mais praticamente enxada, a não ser para arrancar os matos que vai ser algum problema. Aí a gente fez trabalho, então pode escorrer, vocês vão ver que vocês não encontram nenhum lugar de escorrimento. Não tem mais escorrimento de nada. Aqui o único escorrimento que acontece é do carreador aqui, tá? Fora disso, não tem. E o que o Afonso falou também para mim, perguntou, foi o seguinte, que nessa quadra aqui, já estou implantando, vou implantar abacate nela. Por que implantar abacate? Por causa que, em função que nós fizemos, aí do turismo aqui, eu quero criar um visual verde aqui para baixo. Então, goiaba, então eu não vou arrancar aqui, tá lá embaixo, já está tudo plantado. Eu já vou plantando no meio. A hora que o abacate está com uma altura, venho aí, encerro a planta e deixo outra. Então eu não, faz muito tempo que eu não, faz mais de 15 anos que eu não sei o que é usar uma gota de adubo químico aqui, tá? O último esterco que eu trabalhei aqui foi o lodo que quem viu ontem, aqui de Jundiaí, que a gente foi um pouco cobaia dele para trabalhar. Um dos jeitos também que eu fiz adubação com lodo aqui nós fizemos uma broca profunda, eu pensei, uma broca profunda do lado do pé, uma de cada lado, e jogamos 3 carrinhos daquele lodo em cada lugar, que eu imaginei que o pé seria ter uma bala que ele pudesse ficar chupando ali, né? Ali, então, dali, entrou, então, onde que eu guardo umidade, eu guardo água pro pé de goiaba. Eu tinha irrigação em tudo, estou tirando tudo que não está mais precisando de irrigação. Não estou usando mais irrigação, que é a umidade do solo. E eu queria ter percebido justamente isso. Eu posso passar com o trator aqui que é pesado. Eu percebo que é tipo uma esponja que faz essa camada. Então, coloquei já muito capim aqui. Hoje o próprio capim do local já está fazendo, que deu o Alfredo. Oi. Ah, tá aqui. Lembra que eu falei para você, lá na sua uva, se aduba uva, eu falei adubo mato, né? Joga esterco galinha. Então, hoje, se fosse para mim tratar goiaba, eu esqueço, eu jogaria esterco galinha aqui pro mato. Então, né? Você vê os conceitos, por exemplo, mudam um pouco a relação que está nos livros.
Então, ou seja, plantio direto, ó. Ele não faz mais preparo, então ele vai sempre plantando na entrelinha e direto, não tem que ficar preparando e riscando para plantar. Vai substituindo. Então esse é um ponto crucial nisso. E a vida do solo é um absurdo o que tem de, como se chama, de micro-organismo? O microbioma, vocês vão ver. Micro-organismo. Essa questão que o Afonso estava falando daqueles itens que ele citou, daqueles aspectos, tal, no início, tem aquela de reposição da matéria orgânica retirada com a produção, certo? Então, se você está tirando aqui, fazendo aquela retirada de material do solo, teria que voltar de alguma forma. E qual que é a forma que você volta, já que você não faz adubação, nem química, nem orgânica hoje? Hoje é o próprio mato. O mato é o suficiente para repor essa... Até hoje, porque veio bastante, vocês vão ver bastante plástico aí, é que uma boa quantidade de na roçada cidade, vem para cá, a gente joga para cá, né? Aí, e até a gente estava querendo fazer um programa junto com a Secretaria de Educação, para falar com as professoras, para educar as crianças, por causa que eu sempre digo que Jundiaí ainda tem um povo porco que joga as coisas na rua. Eu acho que é só Jundiaí, né? Aí, né, que tem um povo porco que joga as coisas na rua. Desculpa falar, mas eu achei Jundiaí limpa. Você tem que ir em Barueri, Jandira e Itapevi. Não, limpa. Tudo bem. Eu vim elogiando o Jundiaí, isso é brincadeira. Mas na hora que vocês veem a quantidade, só para você ter uma ideia, eu cheguei a tirar aqui na faixa de 700 sacos por ano de plástico. 700 sacos. 60 quilos. Que saco grande para encher. Tá? Aí, e que vem uma pequena parte e ainda eu converso com o pessoal que roça, falando, nós catamos a maior parte ainda para limpeza. Então veja bem como nós precisamos educar o agricultor, educar a cidade, é questão de educação, gente. Tudo passa pela educação, não tem jeito. Tudo. Quando você falou que você planta o abacate no caso e a hora que ele crescer você corta, como é que você conduz o toco que rebrota? Passa herbicida? Geralmente eu passo um herbicida para não brotar. Passo aí um herbicida para morrer, porque o que eu tenho percebido é o seguinte, que depois que apodrece fica canal para entrada de água. Importante. A raiz entra por dentro, a raiz da outra planta já entra por dentro da raiz do que estava. Há quanto tempo você não aduba aqui? Praticamente 20 anos. Eu não ponho uma gota de adubo químico. Né? E orgânico faz uns mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Se vocês verem aqui, ó, aqui está mais fácil. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Então vamos trabalhar mais em cima. Olha a terra aí, ó. Tem uns 4 dedos de úmido aqui. E o solo é esse, é o mesmo que está aí, tá aqui, ó. Ó. Nós vamos trabalhar isso lá em cima um pouco, que é a questão chamada cama sobreposta. Eu vou explicar para os senhores isso aí. Agora um ponto importante, só retornando do ponto do Alfredo, é por que a reposição ela é feita com o manejo do mato, com a fotossíntese. Então a natureza trabalhou milhões de anos se adaptando e ela tira carbono da natureza. Então assim, ó, uma planta ali, ó, a planta ela tem 50% de água, 50% de matéria seca. Então se ela 1 quilo de lenha aí é 50% de água, 50% de matéria seca. E 47%, 40 entre 47% dessa matéria seca é carbono. Então carbono é uma bomba energética da natureza. Então quando a gente faz para ter fotossíntese continuamente, como está ali, ó, verde o ano inteiro, então nós estamos tirando o carbono do solo e estamos fazendo com que a planta coloque isso, deposita, armazena o carbono no solo. E aí na medida que eu vou manejando isso, vai disponibilizando o carbono, e a atividade biológica diversificada
que existe lá, as minhocas, os bactérias, fungos, vão comendo, vai cagando, vai mijando, ou seja, reciclando todo o material que as plantas vão entrando em equilíbrio. Então é muito importante aprender a manejar o mato. É muito importante ter diversidade do mato, porque ele também está muito ligado com essa disponibilidade de nutrientes que nós necessitamos, principalmente para formar os frutos com qualidade. E aí você faz uma reposição na medida do possível, que é a questão das camas, ok? Então é muito importante entender esse balanço de quando é que eu deixo cobertura morta, quando é que eu deixo cobertura verde, né? Então esses são pontos cruciais. Então tem três indicadores, por exemplo, de cobertura morta. Ó, brotação. Então você roça, certo? Cobertura morta. Não significa que vai matar o mato, mas significa que vai desfavorecer o mato, favorecer a planta cultivada. Chumbinho, pré-florada. Pré-florada e chumbinho é fundamental. A pré-florada, quando a planta vai florir, ela tem uma transformação enorme. É como se fosse, para uma analogia, uma mulher no 3º mês de gravidez. Então ela está se preparando para construir o feto. Então não se fala assim que tem que tomar cuidado nos 3 primeiros meses de gravidez, porque pode ser que aborta, pode ser que tenha problema, precisa estar bem alimentado. A planta é igualzinha, então tem essa analogia que é a pré-florada. Então quando flore, a planta é um exercício hormonal muito grande lá. Então precisa cobertura morta. E a hora que sai a fecunda, tem o chumbinho, que é a planta pequenininha. Então a planta, teoricamente, né, vamos dizer, vou fazer uma analogia, a planta manda uma mensagem pro computadorzinho dela lá. Dá para segurar a carga? Não aguenta o repuxo? Então ela manda lá uma mensagem lá para o sistema radicular. Será que se dá, vai ter muita competição? Se o computadorzinho da planta falar, oh, nós não vamos aguentar passar, ela aborta, você entende? Então se tiver muita competição, uma mato-competição forte, há uma tendência de um abortamento grande. Então, cobertura morta nesse período. Quando tem cobertura, então, são os 3 períodos importantes. Brotação, pré-florada, chumbinho. Tá claro o que eu estou falando? Não. Cobertura morta. O resto, fala. Cobertura verde. Fala. Cobertura verde. Então eu vou trabalhar com cobertura morta e cobertura verde. Ok? Aprender a trabalhar com isso. E às vezes a cobertura morta você não se faz roçando, você faz colocando a cobertura em cima. Então o manejo que ele faz ele coloca em cima, abafa. Então, e é o que o Roberto falou. Você imagina a drenagem que esse solo tem ao longo dos anos, em função das diferentes formas de raízes que foram ocupando os espaços, e aonde ela, quando você abafa, quando você poda, abre canalículos lá. Então nós temos uma dinâmica de aeração e disponibilidade de carbono toda vez que a gente faz um manejo. Não sei se estou sendo claro o que eu estou falando. Afonso, eu posso fazer uma colocação? Bem aí. Uma das coisas que eu vejo assim, e eu fui aprender, é de uma estupidez muito grande, alguém que tem um jardim lindo e grama, roça e raspa a grama, e depois joga esterco, ou joga adubo. É de uma estupidez isso, sabe? Não é para deixar... Não, roça e larga lá. Eu tenho feito isso, esse trabalho, aí ó, veja bem, tem um pouquinho de grama, comecei a plantar. Roço e deixo. Interessante como que vai recuperar e arruma o gramado isso. Então não é para tirar a grama que roça do local. Aí você percebe, eu roço, arranco fora aquilo que ia ser matéria boa para ela e jogo adubo em cima. Tudo errado. Vamos indo, vamos, senão nós vamos ficar parados com isso. Roberto, vamos fazer. Forma de conduzir videira, forma de conduzir goiaba, né? São coisas importantes aí. Pô, então vamos falando, olha, gente, aqui. Vamos contar que vocês estão vendo aqui, ó. É um modelo novo de ser conduzido a goiaba e de espaldeira.
Por que eu fiz isso aqui? É que, em função de mecanizar, fazer goiaba tipo Tatra, é muito difícil você mecanizar uma goiabeira tipo Tatra. Então, esse modelo de produção, eu copiei o mesmo modelo que nós tínhamos em produzir uva. Então, foi um aprendizado com a uva, ok? Esse é o paredão frutal que o pessoal fala? Seria isso, Roberto? Basicamente é esse, o paredão frutal.